Existe mais uma contradição que acompanha o sistema do capital, sobre a qual a gente precisa conversar com seriedade, porque ela acaba nos determinando de tal modo que, inclusive, confunde as lutas e confunde as nossas possibilidades de mudança dentro desse horizonte limitado que é o sistema de trocas em que a gente vive. E essa é a contradição entre a identidade individual e a questão de pautas de identidade coletiva, ou seja, a questão entre raça, gênero, classe e capital. Percebam, e isso o movimento feminista percebeu com muita nitidez, especialmente a partir do momento em que começou a ter um recorte voltado, ou pelo menos que as pautas do movimento feminista negro começaram a ganhar mais destaque. E foi o movimento feminista negro que fez, em primeiro lugar, e as feministas, as mulheres feministas negras de tradição marxista, que primeiro fizeram essa discussão sobre essa contradição essencial, porque perceberam justamente na luta das mulheres por reconhecimento e igualdade a grande cilada do sistema do capital. Vejam, o capitalismo estimula uma visão individualista de mundo. Nós podemos lembrar da frase da Margaret Thatcher, né? Não existe sociedade. O que existem são indivíduos. Essa frase é emblemática porque ela representa uma ideologia que é a ideologia do sistema de trocas e que está fundamentada na noção de sujeito de direitos capaz, proprietário de si mesmo e detentor da liberdade de negociar a sua própria força de trabalho e as suas mercadorias, com outros sujeitos de direitos, todos igualmente pensados como pessoas livres e iguais. Então, em primeiro lugar, o sistema do capital atomiza, ele olha para o indivíduo. Eu já disse aqui no vídeo anterior que uma das consequências disso é compreendermos e reproduzirmos a lógica de que o fracasso individual é um problema do sujeito. Ele é que não se esforçou o suficiente. Enquanto que o sucesso, que está diretamente alinhado a um sucesso material, a acumulação de riquezas, passa a ser visto como um exemplo individual de quem deu certo. Daí porque, por exemplo, o discurso do empreendedorismo é tão mais sedutor do que o discurso de proteção social ao empregado ou à empregada. Saber-se alguém cuja força de trabalho está sendo empregada por outrem, que inclusive fica com os frutos do trabalho que eu realizo, não é sedutor como pensar-se empreendedor de si mesmo. Alguém com autonomia que decide trabalhar 15, 16 horas por dia, entregando numa bicicleta comida ou remédios para as pessoas cujos corpos estão protegidos da pandemia nesses tempos tão estranhos. O que está por trás da assimilação, inclusive por parte de quem está nessa realidade, desse discurso da falsa autonomia, é justamente essa ideia reproduzida através de todos os aparelhos, de todas as instâncias de convívio social, desde que nós nascemos na nossa família, nós somos identificados com um nome individual e de preferência, né? Se estivermos nas classes mais incluídas, com o nosso quarto, com as nossas coisas, com as roupas, que muitas vezes vão ter os nomes inscritos, né? As toalhinhas com os nomes das crianças, porque ali nasceu um indivíduo, alguém, e isso, vejam, em alguma medida é um avanço. Agora, é algo que nós precisamos problematizar porque tem consequências. Existe ali, nasceu ali alguém cuja identidade é única. Só que essa identidade única é construída a partir de então para que esse sujeito entenda que se ele quer ter sucesso na vida, ele vai ter que agir sendo melhor do que os outros. Ele terá que competir, ele terá que disputar. Não vai ter espaço para todos. Isso fica claro desde a pré-escola, né? Quando a gente faz ou vê lá ser feito o primeiro jogo com medalha no final para quem foi vencedor, primeiro lugar, segundo lugar, o que a gente está vendo ali? A reprodução da ideologia individualista pela qual nós somos convencidos de que, ok, todos somos iguais, mas precisamos pensar e agir como indivíduos.
E isso, inclusive, à custa da nossa capacidade de alteridade, ou seja, de se colocar no lugar do outro. Todo o sistema de competição e de meritocracia está recalcado e, de alguma maneira, fundado nessa ideia individualista que é essencial para o sistema do capital, porque o sistema do capital se baseia na competição e na acumulação de riquezas. Agora, ao mesmo tempo em que faz isso, esse sistema precisa nos convencer, e tá lá, né, no emblema da Revolução Francesa, que todos somos iguais perante a lei. Então, as pautas identitárias, em princípio, não se chocam com essa noção de sociedade ou de quem é o indivíduo na sociedade. Você é o indivíduo que de preferência será empreendedor de si mesmo, que será um fracassado se não se esforçar como deve. Tá aí o Silvio Santos para provar que quem se esforça vence. Não são as circunstâncias sociais, portanto, que determinam o seu fracasso, mas saiba, você, como todos os demais indivíduos, nasce livre e igual porque é detentor da propriedade da sua força de trabalho. Então, a retórica da igualdade no sistema do capitalismo não é uma igualdade de oportunidades. Isso foi construído depois, ao longo do tempo. É uma igualdade a priori, uma igualdade de nascimento, uma igualdade por ser proprietário da própria força vital. Quando as pautas identitárias começam a ser problematizadas, especialmente em sociedades periféricas como a nossa, que são atravessadas por um racismo estrutural, por um machismo estrutural, vejam, a nossa sociedade nasce sobre a dizimação da população que aqui vivia. Nós, quando nos construímos enquanto sociedade brasileira com esse nome, o nosso fundamento foi feito a partir da escravização e morte das populações indígenas que habitavam as terras que hoje nós chamamos de Brasil e que não estavam sob a lógica da individualidade, da acumulação ou da necessidade de circulação de riquezas. Tão logo houve essa apropriação da terra e dos corpos e das vidas dessas populações originárias, nós também já começamos a escravizar a população negra. Portanto, nós podemos dizer com muita tranquilidade que na nossa sociedade há um racismo e um machismo estrutural que nos atravessa, porque é uma sociedade também de caráter patriarcal, em que as mulheres sempre foram tratadas de modo diferente dos homens, que nos atravessa e nos condiciona. Então, quando esses grupos de pessoas, não são indivíduos, quando esses grupos de pessoas, quando essas coletividades começam a reivindicar uma situação de igualdade de oportunidades, e que, portanto, vai além da retórica da igualdade para vender a própria força de trabalho, que está lá na inscrição das sociedades liberais modernas, essas pautas começam a ser questionadas. Elas são até um ponto estimuladas, mas a partir de determinado ponto são questionadas. São estimuladas em que sentido? Pautas identitárias favorecem a competição. Se nós temos uma sociedade que é estruturada de forma que um homem, como hoje no Brasil, por exemplo, um homem branco receba o dobro do que recebe uma mulher negra para a mesma função, ser homem branco significa ter espaço nessa sociedade que não é para todos. E, portanto, nessa competição maluca em que a gente é jogado desde o momento do nascimento, é como se o homem branco já saísse lá na frente, enquanto a mulher negra sai lá na última posição. E no meio do caminho estão a mulher branca, o homem negro, o indígena, as outras identidades não reconhecidas com essa prioridade por um Estado que é patriarcal, que é racista, que é machista, como é o nosso caso. Portanto, em princípio, está tudo certo dizer todos somos iguais. E se as mulheres defendem igualdade, a primeira reação da retórica liberal é de empatia. Sim, igualdade, todos somos iguais.
Mas se essa igualdade for uma igualdade de oportunidades, de visibilidade social, de acesso àquilo que torna a vida humana confortável, aí já vai entrar em choque, porque nós daí vamos nos confrontar com essas outras questões objetivas do sistema do capital, que são justamente o estímulo à competição e o fato de que é um sistema que gera exclusão social, ou seja, que é um sistema que não é para todos. E se alguém tem que cair fora, que não seja eu, que seja aquele que tenha outra condição diferente de mim. E, portanto, aqui é que eu disse no início desse vídeo que o feminismo negro talvez tenha sido o primeiro movimento coletivo a ter esse insight, a problematizar isso. Porque quando o movimento feminista começa a ganhar voz, e não deixa de ser importante que isso tenha acontecido, por exemplo, quando as mulheres começam a reivindicar o direito de voto, a reivindicação é de uma pauta liberal, a possibilidade de escolher os representantes tal como os homens escolhem os representantes. Aí quando o feminismo negro se organiza e diz, não, só um pouquinho, tudo bem, mas as mulheres terem direito a voto não vai mudar o fato de que uma mulher branca não trabalha em serviço doméstico como as mulheres negras são obrigadas a trabalhar. Não vai mudar o fato de que mulheres brancas escravizam mulheres negras. Então, dentro do próprio movimento feminista, de que igualdade nós estamos falando? De uma igualdade liberal, de uma igualdade de competição individualista, dentro da qual cada grupo vai lutar para ocupar um espaço ao sol, mesmo que seja em detrimento da visibilidade, da possibilidade de existência de outros grupos, ou nós vamos discutir realmente uma igualdade de oportunidades que implique reconhecer diferenças, mas dar a todas e todos a mesma condição de viver com dignidade, de ter acesso aos bens que tornam a nossa vida boa, de ter acesso aos espaços sociais, de ter acesso aos espaços de poder. Percebam, nem toda pauta identitária é transgressora no sentido de questionar a estrutura do sistema. Mas o que eu estou dizendo para vocês, e essa é a contradição fundamental, é que enquanto o capitalismo fala em igualdade e, portanto, ele aparentemente é favorável a pautas identitárias, pautas verdadeiramente identitárias, que pressuponham uma igualdade mais profunda do que a igualdade liberal, serão necessariamente anticapitalistas. Então, quando a gente discute o racismo, por exemplo, a gente está discutindo um racismo que determina que mais homens e mulheres negras estejam nas atividades terceirizadas, recebam salários menores, sejam os primeiros a serem despedidos durante uma crise aguda, como é exemplo a crise que nós estamos vivendo hoje no Brasil, em razão de opções políticas, de desmanche de direitos sociais, de destruição da economia nacional, da indústria nacional e, claro, também da chegada de uma pandemia como a da Covid-19, nós estamos concretamente dizendo que essas escolhas políticas vão ter consequências materiais nas oportunidades de sobrevivência e de viver com dignidade. E aí, nesse aspecto, as pautas identitárias necessariamente entram em choque com o sistema do capital. Porque o sistema do capital não é para todos. Porque o sistema do capital baseia-se na competição e na exclusão. E, portanto, é preciso que haja diferenças para que as pessoas entendam que quem pode ser mais incluído vai conseguir obter, entre aspas, sucesso a partir das discriminações que vai promover em relação a grupos que são historicamente marginalizados. Se a gente quiser pegar um exemplo, para deixar muito claro do que eu estou falando, dentro da relação de trabalho, nós podemos pensar no quanto esse estímulo velado à discriminação acaba ocasionando situações de assédio no ambiente de trabalho. Então, nós temos muitas situações de assédio marcadas pelo recorte de gênero ou pelo recorte de raça, que o que nós temos, na verdade, por trás dessa lógica assediadora é o fato de que nós temos um mercado de trabalho que não é para todos e que, portanto, estabelece como condição de existência uma competição que vai se utilizar, inclusive, desses marcadores de discriminação para facilitar
ou prejudicar a vida de determinadas pessoas e as possibilidades de ascensão dentro da carreira, de inclusão dentro do grupo, de satisfação no trabalho de determinadas pessoas. Portanto, a contradição fundamental aqui é que o discurso de igualdade do capital é um falso discurso, é isso que a gente está vendo na realidade. Assim como o discurso de liberdade é falso, porque nós vivemos numa sociedade de trabalho obrigatório e não há, portanto, liberdade em ter que vender força de trabalho para poder comer, morar e vestir, também não há igualdade no fato de que todos nascem proprietários da força vital. Não há igualdade quando as possibilidades de acesso aos bens que justificam, inclusive, viver em sociedade, abrir mão de vontades em favor de um grupo, de uma coletividade, de regras comuns, não faz sentido quando essas regras comuns privilegiam determinados grupos em detrimento de outros e quando essas regras que permitem o acesso àquilo que torna a vida boa não são alcançáveis para todos. Então a gente pode pensar também mais um exemplo para terminar esse vídeo de hoje, que é o exemplo do encarceramento no Brasil. Existem os estudos que mostram, tá lá no mapa da violência, por exemplo, tá escrito o quanto mais jovens negros são afetados pela violência policial e são encarcerados em relação à população jovem branca. Existe uma discussão na área penal muito interessante sobre a questão, sobre o fato, de que a lei não fixa qual é a quantidade de droga em posse de alguém para que se caracterize tráfico e não uma posse para o uso próprio, e no quanto isso acaba refletindo nas práticas das relações sociais sobre a determinação ou sobre o signo da discriminação de raça. Do que eu estou falando? Do fato de que tem várias pesquisas mostrando que se um jovem negro de periferia é pego com uma quantidade X de maconha, ele é enquadrado na condição de traficante. Se é pego com uma quantidade X de cocaína, ele é enquadrado na condição de traficante. Mas se é um jovem branco de bairros mais ricos das cidades, que é pego com exatamente a mesma quantidade de droga, ele geralmente é enquadrado como usuário. Veja, o que há por trás disso? Não é um problema propriamente da legislação. E talvez fixar a quantidade que caracteriza o tráfico sequer corrigisse isso. Porque nós estamos diante de um problema cultural. De um problema cultural que é expressão dessa falsa igualdade sob a lógica liberal, que é, na verdade, uma insistente reiteração e um insistente recalcamento da desigualdade de oportunidades, de acessos e inclusive de capacidade de circulação de corpos e de afetos para determinados grupos sociais e, portanto, a lógica de que existem pessoas cuja vida será facilitada pelo Estado e existem pessoas que serão alvo da repressão ou mesmo da exclusão social por parte do Estado e do direito. O que significa, portanto, que essa contradição, assim como as demais, não será resolvida apenas por políticas públicas ou não será resolvida por políticas públicas ou alterações legislativas. Não que esse não seja um caminho a ser perseguido, percebam. Pode ser muito importante, inclusive, em determinados momentos históricos, em determinados contextos sociais, a criação de políticas públicas, por exemplo, para que a seleção de pessoas para cargos públicos observe a questão de gênero, a questão de raça, para que haja uma alteração na forma como se pratica o encarceramento no Brasil, para dar um exemplo. Portanto, o que eu estou dizendo não é que não serve, serve inclusive com o mesmo caráter do direito do trabalho, serve como instrumento para habilitar uma sociedade a perceber a contradição fundamental. Agora, para que essa contradição fundamental seja superada, de novo, o que nós precisamos é de uma sociedade baseada em outros parâmetros, que não sejam o da troca, que não sejam o da acumulação, que não sejam o da produção de exclusão social cada vez maior.